presidente venezuelano Nicolás Maduro disse esperar que Lula se pronuncie sobre o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS. Maduro não responsabilizou o presidente Lula diretamente pelo veto, só que ele criticou Itamaraty. Ele disse que o Itamaraty tem sido um poder dentro do poder no Brasil há muitos anos. Também afirmou que Fidel Castro costumava dizer que o Brasil era comandado por um edifício, referindo-se ao prédio ali do Ministério das Relações Exteriores. O presidente Maduro também disse que o Itamaraty sempre conspirou contra a Venezuela. A gente tem até um trecho da fala, vamos trazer para colocar aqui no nosso debate. Prefiro esperar que Lula observe e esteja bem informado sobre os acontecimentos e que ele, como chefe de Estado em seu momento, diga o que tem a dizer. Devemos esperar resultados dos nossos próprios esforços, nunca depender de ninguém, seja quem for. Não dependemos do Brasil para nada, nem de ninguém. Perno, você acredita numa manifestação diferente do presidente da República em relação ao que foi colocado pelo Itamaraty, que tem, claro, uma convergência também, um diálogo, né, logicamente, com o presidente da República, porque a impressão que dá é que Nicolás Maduro cobra meio que até uma manifestação pessoal do presidente, né, pelos mesmos caminhos ou por ocuparem o mesmo espectro político. Você acha que isso poderia acontecer? Porque aí seria realmente uma crise, né, ou que poderia gerar uma crise de opinião pública muito grande para o presidente quando o assunto é a relação internacional. Acho que mais um pouco o Maduro vai querer se tornar o ventríloco da direita brasileira nessas críticas ao presidente Lula. No caso lá dos BRICS, o presidente Lula está absolutamente correto. E aí, como eu dizia já no 28 de julho, no dia da eleição venezuelana, que o Brasil não deveria implodir pontes, o Brasil não deveria cortar relações, deveria exigir democracia, mas também não precisaria ficar assinando manifesto, tweet à vontade, porque o Brasil tinha algo que os outros não têm: responsabilidades internamente lá na Venezuela. O Brasil precisa manter as suas pontes com o governo e precisa continuar dialogando com a oposição. E, de quebra, ainda tem a Embaixada Argentina também. Então, o Brasil não pode tomar nenhuma atitude impulsiva em relação à Venezuela. Agora, no momento em que foi exigido uma atitude de ordem prática, o Brasil foi lá e falou: Venezuela, não, em relação aos BRICS. Ou seja, você acredita que o Brasil agiu da maneira extremamente correta e como deveria fazer em todas essas questões, passo a passo? Desde o primeiro dia, desde o pós-eleição, eu venho dizendo isso. E eu acho que o que aconteceu agora em relação aos BRICS, mais uma vez reafirma isso. Bom, interessante. E você, Segre, como avalia? O Maduro está pedindo uma explicação do presidente Lula que o presidente não precisa dar. Deu um veto à entrada da Venezuela nos BRICS e ponto, acabou. De alguma maneira, o Maduro está jogando a culpa no Itamaraty para não jogar a culpa no presidente. Mas quem falou, vetamos o ingresso da Venezuela, foi o presidente Lula. Aí o Maduro falou, inclusive, ele apareceu em Kazan, de surpresa, disse que cumprimentou o Putin e encontrou o nosso chanceler, Mauro Vieira, que ficou assustado, o chanceler Mauro Vieira, quando viu ao Maduro, porque aparentemente, segundo Maduro, o Brasil tinha comprometido que não faria isso. Eu não lembro se foi exatamente com Mauro Vieira ou com Celso Amorim, mas alguém garantiu para Maduro que não ia atrapalhar o ingresso da Venezuela nos BRICS. E o Celso Amorim indicou que esse veto se refere a uma quebra de confiança em função de nunca ter mostrado as atas. Mas me parece que o discurso do Brasil foi dúbio, porque devemos lembrar, a Organização dos Estados Americanos não conseguiu exigir a demonstração das atas publicamente e internacionalmente por uma abstenção do Brasil, que não foi. Foram 17 votos e precisava 18, e o Brasil se absteve. Então, quando temos, inclusive, o Brasil não assinou a Declaração em Defesa dos Direitos Humanos, um governo de esquerda que não assinou uma defesa dos direitos humanos da Venezuela. Claro, porque eram venezuelanos provavelmente, mas tinha que ter assinado. Enquanto essas questões iam demonstrando aonde ia o caminho diplomático do Brasil, o Maduro se sentiu confortável e falou, agora eu entro. E o vetou o próprio Brasil, que tinha até aí apoiado o Maduro em um monte de coisas, mesmo não contrariando a apresentação das atas que, efetivamente, o Maduro não apresentou e o Brasil se contrariou contra isso. Mas
o Brasil não foi claro na sua terminologia contra o Maduro em muitas instâncias. Você acha que o negócio ficou meio turvo, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, eu acho que o presidente Lula poderia, sim, dar a explicação. Fui contra, vetei, por isso. Argumentos não faltam, né? Acho que o Maduro tem esse direito de cobrar do governo brasileiro, sim, esse posicionamento. E eu acho que o governo brasileiro deveria, de uma vez por todas, dar essas explicações. Agora, falar que a diplomacia brasileira é administrada por um edifício é besteira, não. O presidente Lula, ele deve saber que na democracia, sim, é que nomeia o ministro-chefe de Relações Institucionais, chefe do Itamaraty, mas o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, que tem uma longa carreira na diplomacia, é que dá ao presidente ali as informações que o presidente decide. Não é verdade, mas que poderia. Não é verdade que a diplomacia está mandando no presidente, não é isso. Mas é verdade que o governo poderia, sim, dar uma explicação, né? Foi por isso, pronto. Você acha, Segré, vou te perguntar novamente, você acha que o governo poderia dar uma explicação? Poderia, mas não deve. Não tem nenhuma obrigação diplomática em fazer isso. Ele respeita as suas prioridades como país e não precisa explicar. Se não, perante isso, deveríamos explicar um monte de coisas. Deveríamos explicar, por exemplo, o Zelensky poderia explicar ou pedir explicações ao governo porque tomou partido de não colocar firmemente quando era sentamos, tomamos uma cerveja e resolvemos tudo. O Putin, por exemplo, pediria explicações de por que correr o risco, vindo no G20, de ser preso. Não, na diplomacia não precisa dar essas explicações. Do ponto de vista formal, pode, se quiser, o presidente. Talvez até o Zé Maria entenda que tem necessidade ou que poderia fazer, mas do ponto de vista diplomático, não. Para você, Gani. Eu vejo o seguinte, a verdade é que o presidente Lula vetou porque a Venezuela custa caro para este governo politicamente. Não vejo que seja à vontade no seu íntimo. Ele tem uma relação fraterna, histórica com o presidente Maduro e também já vinha com o Hugo Chávez, né? Então, é muito mais um veto momentâneo, político, para acalmar a situação. Até vejo que, se a população brasileira esquecer dessa relação, eventualmente a Venezuela pode até entrar nos BRICS. Ele age taticamente. Ô, Piperno, eu vi que você estava olhando aqui para os nossos amigos enquanto eles davam a opinião deles. Você discorda do quê? Não, duas coisas. Uma, eu vou até concordar com o Segré, mas é que o Segré falou algo no começo sobre o Celso Amorim, que o Maduro cobrou, que o Brasil tinha prometido e tal. Eu acho bem possível, sim, que o Brasil tenha, em algum momento, prometido apoiar a Venezuela. Só que também creio que essa posição do Brasil tenha mudado após o episódio das eleições. Até porque o Brasil, lá atrás, no fim do ano passado, no encontro lá de Barbados e tal, o Brasil foi um dos fiadores desse processo eleitoral. E a Venezuela não cumpriu o combinado. Agora, uma outra coisa, né? O ano passado o presidente Lula recebeu o Maduro aqui com toda a pompa, errou muito daquilo, a gente criticou aqui, mas do ponto de vista de relações, na verdade o Lula foi sim um amigo fraternal do presidente Chávez. O Maduro conviveu mais com a Dilma. Quando o Maduro herda, enfim, a presidência e tal, quem comandava o Brasil era a presidente Dilma. Então, o Lula nunca chegou propriamente a ter assim, relações de fraterna amizade com o ditador Maduro. Mas tem vídeos, eu tenho esses vídeos, assim, tanto a Dilma quanto o Lula apoiando Maduro, força Maduro. Isso eu tenho. No âmbito ali do Foro de São Paulo. Mas não que eles tenham tido assim, uma relação. De cargo, você diz, Piperno? Relação no cargo? Sim, o Brasil apoiou. Durante a permanência do presidente da República. Agora, do Chávez, o Lula realmente era um grande amigo.